जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर, अकाल मूरत आजुनी सैभं गुरु प्रसाद। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर, अकाल मूरत आजुनी सैभं गुरु प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर, अकाल मूरत आजुनी सैभं गुरु प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम। Começa agora o programa Crianças do Século XXI. Um programa que traz informações, orientações, esclarecimentos a respeito das crianças e dos adolescentes que nasceram a partir do ano 2000. A família, a educação, o desenvolvimento, a saúde segundo a ciência, a filosofia e a espiritualidade. Com a apresentação e produção de Carmen Mírio e Marcelo Cirim. Olá, boa tarde. Mais um programa Crianças do Século XXI. Nesse dia 1º de abril, aqui o início 1º de abril, né? E amanhã é uma data especial. E hoje nós vamos fazer um programa aqui, iniciar uma série de programas diferentes a partir de hoje. Então, antes de mais nada, eu quero dar boa tarde para todos vocês que estão aí acompanhando. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Carmen, Lúcio. E hoje, apesar de ser 1º de abril, não é mentira. Nós vamos falar só verdades aqui. Um grande abraço a todos que estão nos acompanhando aqui. E nós vamos iniciando o nosso programa aqui com o agradecimento a você que está junto com a gente. Lembrando que nós estamos no ar pela Rádio Vivência Espírita aqui no YouTube, Facebook também, no Facebook, na página da Rádio Vivência Espírita e também na página das Crianças do Século XXI. Nosso programa é retransmitido pela TV Espírita Nosso Lar da Bahia, a Rede Doutrina do Rio de Janeiro, Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina e Web Rádio Sementes do Amor, no Mato Grosso do Sul, no YouTube. E hoje, né, Carmen, nós trazemos um assunto muito interessante, bastante pertinente e que eu acho que é o momento da gente falar um pouquinho mais a respeito de algo muito importante, que é essa literatura infantil espírita, né? Exatamente. Então, assim, primeiro vamos contextualizar, né? A semana passada nós tivemos aí o programa com o Aécio, né? O Aécio César, nosso ouvinte, que veio, participou do programa, participou de todos os programas aí da rádio, e ele trouxe o livro, né, da vida do Chico, uma série de pontuações que ele colocou dos livros, das obras do Chico e tudo mais.
E aí nós acabamos falando sobre os livros infantis, que o Chico Xavier também escreveu, e aí nós começamos, e aí o Marcelo falou, aí ele tem uma história, né, o primeiro livro que ele ganhou quando ele era criança, e nada mais do que a gente trazer aqui e começar a falar a respeito das obras do Chico, principalmente as obras infantis, porque o nosso programa é isso que nós estamos trazendo aqui para vocês, e a gente quer falar um pouco a respeito desses temas, como é importante a gente trazer essa espiritualidade para as crianças. A gente já vem falando isso há muito tempo, e o que a gente percebe, e eu trato com crianças e jovens, a gente percebe muito essa falta da espiritualidade na vida das crianças, né? Não vou dizer das famílias espíritas, ou até também das famílias católicas, ou evangélicas, ou bandistas, mas a gente percebe no todo muita criança com dificuldade, criança com problema, criança com medos, crianças doentes, tomando medicamento, né? Até os adolescentes, essa ideação suicida que virou uma epidemia na nossa sociedade. A gente percebe muito essa ausência de algo maior, né? Então, falar de um tema como esse, ainda mais citando, né, esse mestre que passou pelo planeta, que é o Chico Xavier, com tantos espíritos que trouxeram esse conhecimento para todos nós. Então, esse é um momento que a gente quer trazer aqui e falar para os pais, para as famílias que estão nos ouvindo, que possam realmente levar esse conhecimento para as crianças, né? As crianças precisam de ter uma referência, precisam de ter exemplos, precisam de contar histórias para elas. E as histórias são muito legais, porque todo mundo gosta de história, até nós, né? Quando alguém conta uma história para a gente quer saber o final, se vai ser bom, se não vai, o que aconteceu depois. Então, as histórias são importantes. E trazer histórias para as crianças é fazer com que ela pense, com que ela sinta, com que ela interaja, com que ela crie na mente dela, e ela comece a se conectar com algo maior que é tão necessário nesse momento do nosso planeta. Mas aí eu vou deixar para o Mar, porque o Mar tem a historinha dele aí com relação ao livro que nós escolhemos hoje, que é o livro Pai Nosso, né? Que foi psicografado pelo Chico, pelo espírito da Meimei. E aí o Mar vai contar um pouquinho aí, né, Mar, da sua história no começo de tudo isso aí para a gente trazer no programa hoje. Pois é, né? Primeiro, dar um abraço a todos aqui, depois eu leio a participação do pessoal e sempre lembrando, né? Você pode mandar sua mensagem, mandar sua pergunta, porque o nosso objetivo aqui é justamente falar sobre todas essas coisas que a gente vem estudando, mas também do nosso ponto de vista, de acordo com a nossa percepção em relação a tudo isso, né? Então, se você quiser deixar sua mensagem, sua pergunta, fique à vontade. Essa é a ideia, a gente fazer um bate-papo, uma troca de ideias, para que a gente possa, então, ter um programa que leve esclarecimento a outras pessoas que precisam desse tipo de conteúdo, né? Então, se inscrever no canal da Rádio Vivência Espírita, ativar o sininho para receber as notificações e também deixar o seu like, que é muito importante. É assim, né? A minha história, ela é basicamente, acho que de como qualquer outra criança, né? Quando você vai crescendo, graças a Deus, eu posso dizer que eu tive pais espiritualistas, né? E que buscavam dentro da doutrina espírita e dentro da Umbanda também, porque eram dois caminhos, né? Que praticamente para eles, né? Andava muito junto. E meu pai é umbandista, mas sempre foi um umbandista que se baseou muito, né, nos conhecimentos de Jesus, de todos os ensinamentos dele dentro do caminho do espiritismo. Tanto é verdade que o meu padrinho, né, ele foi espírita, né? Então, assim, ele sempre trabalhou muito dessa questão do espiritismo. E eu acabei ganhando, como primeiro livro na minha vida, o livro Pai Nosso, né? Que tinha lá Chico Xavier e Meimei. Quando você é criança, você não tem ideia do que é Meimei, né? Você acha aquilo no primeiro momento estranho. E claro que quando criança você lê aquilo e você tem uma forma de absorver aquilo, porque é uma coisa nova, uma coisa que tem um conteúdo, né, bastante espiritual, religioso. E claro que isso para mim foi muito interessante, esse tipo de aprendizado. É claro que passou muito tempo e esse livro acabou sumindo e indo para um lado, para o outro. Depois de muitos anos quando eu estava ainda no Instituto Tupi, que tem a biblioteca, e tinha esse livro ainda lá, bem escondidinho, mas tinha. E depois o Instituto Tupi acabou encerrando suas atividades físicas e houve uma doação desses livros, e com certeza esse livro do Nosso Lar
foi para a mão de alguém que precisava, né? Mas eu digo para vocês que recentemente eu consegui, né, uma edição desse livro e comecei a dar ler novamente, né, esse livro e comecei a perceber que tudo aquilo que eu li enquanto criança, né, e lendo hoje, você começa a perceber o seguinte, que esse livro ele não é apenas para uma criança. Ele é, com certeza, para adultos, né? E principalmente para aqueles que são pais. Porque todo aquele conteúdo de ensinamento serve para você enquanto pessoa, né? Para você despertar. E eu achei interessante porque a discussão aqui, o que eu vou colocar, é que os ensinamentos que esse livro contém são ensinamentos que ajudam a gente, primeiro, a olhar para essa questão moral nossa, né? Como nós lidamos com essa questão moral internamente, né? Seguindo, novamente, né, aqueles preceitos de Jesus Cristo, enfim. E tem a questão também importante, né, que são ensinamentos que, de fato, a gente deveria sempre aprender isso desde cedo. Por exemplo, gratidão, né? Você agradecer pela natureza, agradecer pelas coisas que o universo, o planeta te dá. Eu achei isso bem legal, porque hoje, com a cabeça mais, assim, racional, com uma experiência, com uma bagagem, com uma série de coisas que a gente acaba absorvendo, é um livro que ainda ele é muito atual, né? Ele ainda, com certeza, vai fazer vai trazer um grande impacto para a vida de crianças e, consequentemente, adultos também. Então, ele pega, por exemplo, né, cada parte, né, ele é dividido de acordo com a prece do Pai Nosso. Então, né, quando você pega lá, Pai Nosso que estais no céu, tem todo um conjunto de textos. A gente até poderia falar um pouquinho sobre isso, né, mas cada frase, porque é bem interessante. Ele faz uma divisão, né, de cada frase do Pai Nosso, e como é importante a gente entender esse contexto, né, tudo aquilo que ele traz. E explicar isso para a criança, eu acho que é muito legal. E até mesmo quando os pais leem esse livro, ou começam a ler, nem que seja um capítulo por dia, como se fosse o Evangelho no Lar, sabe? Eu acho que é uma coisa tão legal, porque até mesmo os pais vão aprender com isso. E parar para pensar, racionalizar, entender o que aquilo quer dizer. Eu acho que é muito legal poder voltar, né? Ou quem não conhece, né? Para os pais ainda que não conhecem ou não leram esse livro, eu acho que é muito bacana pegar e começar a trazer, porque ele é dividido em várias histórias, né? Ele é um livro infantil de contos, então ele tem textos, ele tem versos, poesia até no livro, e cada histórias, né? Ele vai contando as histórias, e histórias interessantes, que todas têm um fundo moral, têm um fundo de uma lição, né? Ele vai trazendo uma lição em cada um desses livros. Então, eu acho que isso é muito legal, né? Eu acho que é um livro que ele traz um reflexo positivo para esse momento, né, do planetário que nós estamos vivendo, por uma razão muito simples, porque no momento conturbado que o planeta está vivendo, com guerra, com situação pós-pandemia e outras coisas mais, as pessoas esqueceram de muitas coisas. E as crianças que estão nesse contexto todo, elas estão absorvendo tudo isso que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, é um livro que ele dá uma condição da gente olhar para aspectos muito positivos, como, por exemplo, você cultivar a bondade, cultivar a gratidão, né, cultivar essas questões morais, que são ainda pertinentes para esse mundo que nós estamos, né? Então, eu acho que é fundamental. E aí eu penso assim, que antes de um pai, né, uma mãe, poder realmente dar esse livro para o seu filho, para a sua filha ler, poder estudar, eu acho que, antes de tudo, seria muito pertinente que os próprios pais pudessem ler antes, para que também isso possa tocar eles, para que isso possa também fazer com que eles possam refletir sobre esses ensinos, sobre esses versos, sobre todos os preceitos de Jesus, para que aí sim eles possam levar isso, porque tocando eles, com certeza eles vão se sentir até mais seguros e tranquilos de levar isso para os seus filhos, né? E claro que quando a gente fala de criança, não precisa ser criança, né, novinha,
Pode ser até adolescente lendo isso aí, nossa, com certeza ajuda bastante. Então, tem esse ponto que eu acho muito válido, né, nessa reflexão a respeito do livro. Não, e tem uma coisa que é legal, é o seguinte, nós todos ainda temos uma criança dentro de nós, né? Então, quem que não gosta de história, como eu falei anteriormente, né? Então, quero pegar a primeira frase que fala que é muito legal, quando ele fala do Pai Nosso que estás no céu, né? Então, ele pega essa frase, ela pega, né? A Meimei traz pra gente, e ela vai desenvolvendo exatamente isso. Então, quando Jesus dizia esse Pai Nosso que estás no céu, ele dizia o seguinte: o Pai está lá no céu e todos nós somos filhos. Então significa que todos nós somos iguais, que precisa de ajudar o outro. Então nós somos uma grande família, né? Então Jesus já vinha trazendo essa mensagem e que é passada nesse livro. E a Meimei vai contando algumas histórias e tem uma que é bem legal. Até foi você que contou para mim, não foi, Má, do mercador lá? Contou a história do mercador que ele conta. Então, assim, eu acho que é legal você contar, e é bacana porque ela vai, dentro desse contexto, dessa primeira frase, ela vai trazendo esse conhecimento. E você vai acompanhando e vai percebendo como é simples, por exemplo, a gente acreditar em algo maior, sendo que está tudo na nossa frente, né? Então, essa primeira história que ela conta, que eu acho que é muito legal desse mercador, ele já demonstra isso, né? O que é a fé, qual é a fé que nós temos. Porque eu sempre falo assim, ó, nessa pandemia aqui, eu tenho a impressão que nesses 2 anos que a gente ficou em todas essas situações que aconteceu, o maior teste que nós tivemos foi de fé, né? Então, quanto você teve fé de confiar que tudo daria certo, de confiar que no final, sabe, uma série de coisas. Então, a nossa fé foi testada nesses 2 anos. E aí muita gente conseguiu e muita gente não conseguiu, e muita gente estremeceu, parou para pensar o que é que vai acontecer, né? Então, eu acho que a fé é algo que realmente tem que ser inabalável para que a gente possa viver nesse planeta que não é fácil, né? E aí é interessante essa primeira história que ela traz, né, do mercador. Você quer contar, que você contou para mim antes? Agora... Não, essa primeira história, né, na verdade, é justamente o Pai Nosso, né? Que do mercador eu estou tentando lembrar aqui, depois se eu achar alguma coisa aqui eu te falo. Mas eu queria te comentar a respeito desse texto que você falou, que tem uma frase, a última aqui, que eu fiz a anotação, que é o seguinte: a vida só será realmente bela e gloriosa na Terra quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. E eu acho que isso é tão impactante, tão importante, mediante aqui a mídia vem mostrando, né, a questão recente aí de guerra que a gente está vendo aí na Europa, enfim, para a gente poder começar a olhar para as pessoas, não com essa coisa de, sabe, porque fulano de tal país, você tem que ter uma postura sabe, de exclusão e tudo mais. Não, todos nós somos irmãos, todos nós fazemos parte desse planeta, todo mundo está junto nessa morada. E a gente tem que ter um pouco mais de respeito, um pouco mais de harmonia, um pouco mais de fraternidade com relação a essas pessoas. Querendo ou não, ninguém quer guerra, né? Pelo menos nós aqui, a gente não está afim desse tipo de coisa. Então, acho que essa parte ela é muito importante nesse contexto, né? Para a gente começar a refletir. Então, é por isso que eu falo que o livro Pai Nosso, ele é tão atual quanto a gente possa imaginar. Então, fica essa recomendação aí. E sabe, Carmen, se você me permitir, eu acho que seria interessante a gente comentar a respeito da própria Meimei, né? Porque, querendo ou não... Ah, sim, conta a história. Essa é uma coisa importante, que eu acho que é fundamental, porque eu sei que muita gente algumas pessoas conhecem, né, sobre um pouco dessa história, e Meimei foi um espírito, né, que Chico Xavier acabou canalizando, psicografando, né, foi através desse espírito, e esse espírito fez parte desse plano terreno, né? Foi uma mulher que nasceu em Minas Gerais, numa cidade pequena de Minas Gerais, foi para Belo Horizonte, teve uma vida, já tinha questões crônicas, né, de saúde, né, teve aí uma passagem rápida em Belo Horizonte e, ao mesmo tempo, casou cedo, né, com aproximadamente uns 22 anos, tá?
E dentro desse processo todo, ela acabou adoecendo rapidamente. E aí ela acabou sofrendo muito, tanto que ela ficou pouco tempo casada, né? E aí isso foi bastante traumatizante, traumático, né, para o seu marido e tudo mais. E passou alguns anos, o marido e o filho encontraram com o Chico Xavier. E aí o Chico falou da Meimei, e detalhe, Meimei é um apelido, né, da Irma, né? Ela tem o nome de Irma. E aí, esse apelido, só ele sabia que eles se chamavam, né, de Meimei assim, por conta de um livro que leram, que tinha esse apelido. É um livro que tinha um conto chinês, e Meimei em chinês significa amor puro, né? Olha só como que é interessante. Então, acabou, de certa forma, depois que ela morreu, foi para o plano espiritual, e claro que de lá começou a trabalhar, e o trabalho da Meimei, né, que é a Irma, a nossa irmã Irma, é justamente o quê? De trabalhar com as crianças nesse processo da evangelização, esse aprendizado, né? E lembrando que a Irma não tinha nada relacionado ao espiritismo, muito pelo contrário, era católica, mas que tinha essa bondade, tinha essa fraternidade, ela tinha um bom coração, e acabou, de uma certa forma, participando lá no mundo espiritual de todo um trabalho, né, desenvolvido para crianças, para jovens, para ajudar lá no mundo espiritual que eles pudessem ser evangelizados, né, ser levado para eles esse conhecimento sobre Jesus, sobre, de uma certa forma, espiritualidade. E, ao mesmo tempo, né, lá começou a se desenvolver o que alguns até chamam de pedagogia Meimei. E isso, evidentemente, né, com todos esses conhecimentos, acabou vindo para o mundo físico também, como uma forma de trazer essa evangelização, trazer essa pedagogia que tem esse viés espiritual, né, evangelizador, para ajudar as crianças que estão encarnadas aqui no planeta. Então, é uma bem resumido, assim, só para que a gente possa contextualizar um pouco sobre o que foi a Meimei, né? Então, é bem interessante, porque até hoje a própria doutrina, né, considera ela a patrona das escolas de evangelização infantil. Então, é bem interessante isso. Muito legal, né, gente? Tem muitas histórias que a gente precisa de mantê-la, né? Manter, trazer e o conhecimento, né? Todo esse teor que ela traz é importante para a gente revivar mesmo, para manter ele vivo, para não esquecer. Então são muitas muitas histórias. Eu lembrei aqui da historinha do árabe, né? Que ela conta no capítulo 2 aqui. Ela fala do seguinte, da existência de Deus, né? Nesse livro. Então, ela conta a história de um velho árabe que ele era analfabeto e que ele rezava com tanto fervor, assim, com tanto carinho, todas as noites. E aí, certa noite lá, o chefe, né, que eles eram numa caravana, viviam numa caravana, e o chefe dele perguntava para ele, chamou ele e perguntou para ele assim: por que você ora com tanta fé, né? Como é que você sabe que Deus existe, né? Quando nem mesmo você sabe ler, analfabeto, como é que você pode ter tanta fé, acreditar em Deus desse jeito? E aí ele disse assim: olha, Senhor, eu conheço a existência do nosso Pai Celestial pelos sinais dele. E aí o mercador perguntou: mas como assim que você sabe o sinal, né? E o árabe, o analfabeto, disse para ele assim: ó, quando o senhor recebe uma carta da pessoa ausente, como é que você sabe que foi ela que escreveu? Aí ele respondeu: pela letra. E quando o senhor recebe uma joia, como a assinatura dela forma, né? Como é que informa quem é que fez essa joia? E aí o senhor respondeu: pela marca do ourives, né? O ourives tem lá a sua marquinha. E aí esse homem, senhor, falou para ele, o empregado, falou assim: olha, ele sorriu e ficou assim: quando você ouve passos de animais ao redor da tenda, como é que você sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? E aí o homem respondeu: pelos rastros. E aí esse senhor, esse velho analfabeto, né, disse o seguinte: convidou ele para ir lá fora, mostrou o céu, a lua que estava brilhando, um monte de estrelas, e ele disse o seguinte: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens,
Então, aí, nesse momento, o homem, né, e ele ficou todo orgulhoso de falar isso, com os olhos cheios de lágrimas, ficou super emocionado, né? Então, é interessante, de uma forma tão simples, como é que uma pessoa não precisa de ter diploma, não precisa de nenhum, né, uma pompa de nada, de frequentar lugar nenhum, mas saber, uma sabedoria inata, né, uma sabedoria que talvez ele já traga de vidas passadas, mas de chegar e dizer isso. E realmente é tão simples, né, a gente ter fé. Quando a gente olha para o céu, realmente, eu sempre falo assim, quando a gente não está muito legal antes de decidir qualquer coisa, ao invés de fazer ou falar, vai para fora, olha para o céu, olha bem para o céu, por toda a sua extensão, e depois quando você volta e você olha assim, qual era o problema, né? Parece que aquilo dá uma amenizada. Então esse conto eu achei muito legal, porque a assinatura de Deus está em todos os lugares. E com a correria do dia a dia, com tantas preocupações que a gente tem, muitas vezes a gente deixa de notar essa grandeza, né? Então Deus está falando com a gente o tempo todo, a espiritualidade está falando com a gente o tempo todo, está mandando sinais. E muitas vezes a gente não olha, não percebe. A fé está acontecendo, as coisas estão acontecendo, e muitas vezes as pessoas estão lá rezando, reza para tudo que é santo, faz promessa, vai para tudo que é lugar, pede oração para todo lado, mas a gente já está sendo ajudado. Eles já estão, o socorro já está acontecendo, né? Então, esse desespero de ir em muitos lugares e buscar muitas coisas, a gente percebe que talvez, né? A gente não vai acusar, mas talvez falte um pouco de fé. E aí você ouve um conto desse, de uma simplicidade tão grande, e a fé com que ele ora, né? Com que ele reza, ele sabe que vai dar certo, porque a grandeza de Deus é fantástica, né? Então, reconhecer isso é muito bom. Isso é muito legal. Então, esse é um dos contos que eu acho que é muito bacana, que a gente precisa de resgatar e contar para as crianças. Porque as crianças, elas adoram, né? Quando você olha para o céu, você olha para as flores, para as plantas, para os animais, e começa a dizer que tudo é obra de Deus, é muito fantástico isso, né? Fala, Mano. Não, e tem uma coisa, né? Eu acho que quando uma criança vai começando a ler sobre esse livro, e claro, de novo, né, com o acompanhamento dos pais, porque tem coisas que a criança vai conseguir compreender e tem coisas que a criança não vai conseguir compreender. E claro, se não for os pais, pelo menos alguém que tenha esse tato, esse feeling de conseguir traduzir, de conseguir mastigar melhor essas informações, porque a criança, ela é como se ela já vem meio que preparada, já vem meio que pronta, mas ela ainda precisa ter esse ancoramento de uma orientação, de uma instrução espiritual, né? Dessa questão moral, dessa questão das virtudes, de coisas boas, positivas. E o livro tem essa finalidade também, de uma certa forma ajudar que mantenha-se ancorado essa vibração, porque quando a gente lê um livro, eu não sei vocês, mas eu vou falar pela minha experiência, o livro muitas vezes ele tem uma energia tão boa, ele tem uma coisa tão boa, que ele muda esse estado psicoemocional. E as crianças de hoje, elas sofrem com as coisas que acontecem ao nosso redor, com aquilo que acontece com os pais, com aquilo que acontece na escola, com esses noticiários. E querendo ou não, se o adulto já é impregnado com tanta coisa psíquica, com tanta informação devastadora, isso vai mexendo com o nosso psiquismo, com as nossas emoções, para uma criança é a mesma coisa. E quando ela tem esse tipo de leitura, quando a gente incentiva isso também, querendo ou não, ela também se mantém num padrão elevado, ela vai começar a olhar para as coisas e vai começar a talvez não se abalar tanto. Então também é uma forma da criança manter um padrão elevado e começar também a manter um padrão de alimentação psíquica quando ela tem contato com esse tipo de informação, como por exemplo é o Pai Nosso e outras literaturas infantis, né, que são espíritas ou espiritualistas que trazem esses conhecimentos profundos sobre Jesus, né, que acho que ainda é a base nossa, é muito importante isso, né? Carmen, e Maravilha. tem pessoas participando aqui junto com a gente, e Opa, lembrando, vamos né, lá. ó, você pode pegar esse link, compartilhar com amigos, conhecidos, com seus grupos aí nas suas redes sociais, que quanto mais pessoas, melhor, e deixa o seu like, porque quando você dá o seu like, o YouTube vê que é interessante, manda para outras pessoas, e a gente vai fazendo essa corrente do bem,
que é super importante. Tem a participação aqui da Antônia Varoto, trazendo a mensagem Paz e Luz para a gente. Aécio César, uma ótima sexta-feira para todos e uma ótima escolha de hoje. E essa escolha é porque a gente se inspirou também naquilo que o Aécio trouxe no programa passado, né? Exatamente. É bom lembrar isso aí, que ele esteve na semana passada aqui no programa. E se você ainda não assistiu esse programa, está aqui na playlist do programa Crianças do Século XXI, aqui no canal da Rádio Vivência Espírita. A Bernadette Bump, boa tarde, Carmen Marcelo. Pétalas de Aruanda, boa noite. A Cláudia, né? É essa, Cláudia, um beijão para a Cláudia. Cêlia Bacic, oi, Carmen Marcelo. Rose Romanello, boa tarde a todos. Cêlia Bacic, mais de que contar as histórias é trabalhar com naturalidade. É isso aí. Exato. A Cláudia Pétalas de Aruanda, boa tarde a todos. Ana Alves, boa tarde a todos. Fátima Cincos, boa tarde a todos. E tem aí já alguns comentários aqui, que eu acho que é bem interessante da gente trazer. O Écio César está dizendo o seguinte: infelizmente, Carmen Marcelo, muitos pais da atualidade estão isentos de espiritualidade, de fé em Deus. E se não tem como passar para os filhos, não é mesmo? Pois é, né? Você quer falar alguma coisa, Carmen, a respeito dessa... Não pode falar, você vai falar? Não, eu acho que sabe, Écio, a gente vive um mundo chamado moderno, em que ele é moderno pela época, mas os problemas continuam sendo velhos, né? E eu acho que esse não é um problema atual, é um problema, digamos assim, que já vem de um longo tempo. Talvez, hoje, sendo mais atual, isso está se revelando cada vez mais, né? Porque as pessoas ficam nas redes sociais, fazem uma série de atividades e esquecem do que é aquilo que a gente considera como básico, né? Que é você cuidar de quem está dentro de casa, de você levar esse ensino, né, de coisas boas para dentro de casa, de você poder compartilhar com os seus filhos sobre esse tipo de conhecimento, né, porque em uma hora ou outra ele vai perguntar ou vai tentar entender quem é Jesus, o que é espiritualidade, né, e principalmente quando as crianças começam a ter essas percepções mais elevadas, são mais sensíveis, né, ou mediúnicas, começam a ver espírito, ouvir vozes e coisas dessa natureza, e a gente precisa ter esse cuidado, né? Então, acho que o programa, inclusive, ele serve para isso, para ser uma plataforma de informação para esses pais novos que estão perdidos e que muitas vezes esse programa pode ajudar ele a encontrar um caminho para ajudar esse filho, essa filha, né? Eu acho que isso é muito importante. E você Não, quer falar uma coisa, cara? com certeza, né? E tem uma coisa que é importante, só voltando um pouco na parte do Pai Nosso, né? Que Pai Nosso que estás no céu. As crianças, quando a Meimei fala, citando Jesus, né? Que todos nós somos irmãos, as crianças têm muito isso, né? As crianças, elas não veem, por exemplo, distinção entre uma criança de cor, uma criança pobre, uma criança rica, uma criança gorda, uma criança magra, uma criança doente, né? As crianças, elas são muito Exato. unidas. E aí, o que acontece? Chega um determinado ponto, um determinado momento em que ela começa, parece que, acordar, despertar, e muitas vezes, por próprio ensinamento dos pais ou de pessoas falando, a criança começa a reparar, começa a criticar, começa a discriminar. Então, é isso que manter essa fraternidade que as crianças já vêm, né, com elas, é muito interessante. Quantas vezes tem uma propaganda que eu me lembrei agora, até tem um conto da Meimei que fala isso aqui, tem uma propaganda na televisão que eu acho que é sobre net, sobre o gato net, sabe? Então as crianças começam a falar entre elas assim, olha, não pode fazer ligação, né, direta para fazer aqueles gambiarra para poder ter o net, não pode fazer para luz e tudo mais. E as crianças mesmos falam assim, olha, não adianta o pai falar que não pode e ele faz, né? Então isso é crime. Então veja, crianças falando aquele respeito, né? E sendo que tem um monte de adultos que faz isso. Então isso já é alguma coisa errada. Agora, se o pai está falando que isso é furto de energia, furto de como é que chama? Transmissão de televisão, né? Você faz isso e diz que é errado, como é que você vai dar o exemplo para a criança, né? Então, muitas vezes os pais falam uma coisa e fazem outra, a criança ela observa tudo e ela faz tudo por cópia, ela copia o tempo todo o que os pais fazem,
e aí elas têm uma série de dificuldades, e o pior ainda, ela crescer, né? E quantos de nós crescemos e temos muitos problemas na infância, ou lembranças da infância, ou memórias que repercutem até hoje na vida. Né? Então, assim, tudo por falta a falta de observação dos próprios pais com relação ao que está passando para os seus filhos. O que está acontecendo para realmente isso... qual é a mensagem que você está passando para a criança? Então, se a gente não sabe qual mensagem passar, tem tantos livros, tem tanto conhecimento que foi trazido no planeta, né? E a gente está trazendo aqui para esse programa esse conteúdo de conhecimento para ser uma forma. Vamos então juntar um monte de criança, vamos ler uma historinha aqui, vou contar uma história para vocês, vou falar a história de Jesus, vou falar a história do Chico Xavier, que quando era criança tinha mediunidade, ele via espírito, ele falava com a mãe que tinha desencarnado, ele tinha pesadelos. Então, assim, contar essas histórias é muito legal, porque são exemplos vivos, né? Para a criança poder entrar nesse contexto. Muitas vezes a criança não dorme, ela tem muito medo, e às vezes os pais falam bobagem, tem que aprender a dormir, não pode chorar, a criança não sei o quê. Vai lá ouvir o que a criança tem, né? Muitas vezes a criança está com problema mesmo, e é importante a gente observar. O que o Lúcio está trazendo para a gente aqui? Vou pedir para o Lúcio falar essa mensagem aí. Fala aí, Lúcio, o que tem aqui? Quer que eu dou uma lida aqui? O silêncio ajuda sempre. Quando ouvimos palavras infelizes, quando alguém está irritado, quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia, quando alguém se encoleriza, quando a crítica nos fere, quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho nos humilha, quando a vaidade nos procura, o silêncio é a gentileza do perdão que cala e espera o tempo. Muito bonito, né? Muito legal. Muito legal. Muito bom, muito bom. Então, assim, aí tem muito... Nossa, aí dá um programa inteiro para a gente falar de tudo isso aqui. Porque Bastante, tem muito verdade. conteúdo aí, né? É. É muito ensinamento, né, gente? E é interessante porque a gente precisa de estar atento a tudo isso. São provocações. A gente sempre fala assim, são os gatilhos para mostrar quem a gente é, né? Então, assim, quando a gente ouve palavras infelizes, por exemplo, como é que eu sinto? O que eu sinto quando eu ouço isso, né? O que eu tenho que mudar em mim? Então, muito legal esse escrito aí, esse poema, não é poema, é Exato. um texto, né, da minha e-mail, para a gente poder, isso aí dá para estudar, dá para dar uma aula com isso aí, é muito legal. Inclusive, antes desse texto que você estava falando, eu lembrei de um texto aqui do livro do Pai Nosso. Se você me permite, eu quero ler esse texto, que é o texto 3, que ele justamente fala sobre essa questão da criança, né? Então, é rapidinho, só para a gente falar um pouquinho mais a respeito dessa questão, que eu acho que é muito importante, né? Um homem ignorante ainda nas leis de Deus caminhava ao longo de enorme pomar, conduzindo um pequeno de 6 anos. Era Antonino e seu tio, em passeio na vizinhança da casa em que residiam. Contemplavam com água na boca as laranjas maduras e respiravam, a bom respirar, o ar leve e puro da manhã. A certa altura da estrada, o velho depôs uma sacola sobre a grama verde e macia e começou a enchê-la com os frutos que descansavam em grandes caixas abertas, ao mesmo tempo que lançava olhares medrosos em todas as direções. Preocupado com o que via, Antoninho dirigiu-se ao companheiro e indagou: "Que fazes, titio?" Colocando o indicador na mão direita com os lábios entreabertos, o velho respondeu: "Psiu, né? Psiu, tipo, fica quieto, né?" Em seguida acrescentou em voz baixa: "Aproveitemos agora enquanto ninguém nos vê e apanhemos algumas laranjas às escondidas." Aí, olha só que interessante. O menino, contudo muito admirado, apontou com um dos pequenos dedos para o céu e exclamou: "Mas o senhor não sabe que Deus está vendo?" Muito espantado, o velho empalideceu e voltou a recolocar os frutos na caixa de onde os havia retirado, murmurando: "Obrigado, meu Deus, por haveres despertado a minha consciência pelos lábios de uma criança."
Então, o que eu quero trazer com essa É a historinha reflexão? que eu contei do pessoal da NET, né? Do gato NET, né? Exatamente. Então, é isso que eu quero trazer. Porque por que a gente fala a importância da evangelização, né, com crianças, a importância da gente trabalhar com essa ferramenta, né, que é a literatura infantil? Porque a gente tem que se questionar o seguinte: as coisas são feitas pelo exemplo, como você bem disse, né, Carmen? Então, se a criança não tem essa base, vamos dizer assim, moral, e olha alguém fazendo essas coisas erradas, ela vai começar a pensar o seguinte: bom, se ele faz, então é normal, então eu vou fazer. Então, Ok, mas vai você sabe, lá, faz, né? eu vou falar para você uma coisa, Má, o pessoal que está ouvindo a gente, as coisas estão banalizadas demais, né? Então, assim, é normal, né? Não vai acontecer nada, é normal, bobagem, só uma frutinha, só um gatinho, né, uma bobagem. Então, assim, ficou tão banalizado tudo isso que para a criança é normal, ela está aprendendo, ela está nessa nova encarnação, ela traz um conteúdo interno, assim, inconsciente, de vidas passadas, mas muitas vezes essa criança veio para se reformar, né? Para melhorar. E aí, se ela atrai um pai ou uma mãe que tem um pouco de, ou a pessoa da família que tem esse tipo de visão, que é normal furar uma fila, é normal eu parar na vaga de um especial, é normal eu pegar uma fruta do outro. Se a gente começa a ficar tudo normal, isso daqui a pouco não tem, né? E querendo ou não, muitas vezes a gente esquece que existem leis universais. E essas leis universais são violadas. Então, na medida em que eu tiro, seja uma moedinha de 5 centavos de alguém, eu já desequilibrei. Então, se eu tirei alguma coisa, eu tenho que devolver. Então, eu perco ou me tomam. Então, assim, só de a gente pensar e imaginar que Deus está em tudo, né? Que as leis universais elas agem independentemente da nossa vontade, a gente já começa a ter consciência para evitar de cometer coisas. Nem que sejam as mínimas, as menores, as mais bobagenzinhas mesmo. Então, assim, que são grandes também, porque elas têm repercussão, querendo ou não. Então, essa consciência a criança já tem que ter de pequeno, né? De olhar e falar assim, não, você não pode pegar a borracha do seu colega, porque a borracha é dele, você vai ter a sua. Se você perdeu a sua, ou você vai achar, ou você vai, então, buscar, enfim. Porque tem criança que pega a coisa dos outros, e às vezes o pai fala, bobagem, é só uma borrachinha, é só uma coisinha. E isso vai acostumando, né? O comportamento dela começa a piorar. Então, estou falando a coisa mais básica, mas isso pode ser É. de coisas muito piores, né? De como falar mal das pessoas, como criticar as pessoas, como fazer mal para as pessoas, né? Então, isso é meio complicado, né? Não, eu acho que é interessante porque, querendo ou não, se a gente parar para avaliar com tudo isso que a gente está falando, olha para o seu filho, para a sua filha, e entenda o seguinte: que adulto que você quer daqui a 20 anos para esse mundo? Você quer alguém que continua fazendo o que os outros fazem de errado? Ou você quer que seja uma pessoa que tenha princípios, né? Que tenha uma conduta correta, adequada, ou seja uma boa pessoa, né? Que tenha toda essa estruturação que a gente vem falando aqui com essa literatura. Então, eu acho que são reflexões, né? Que a gente traz para as pessoas. Aqui não existe essa questão de discutir o que é certo e o que é errado, mas a ideia é a gente trazer a você que está assistindo essa reflexão de hoje está filho, mas é um espírito, né, no ponto de vista reencarnacionista, é um espírito que já traz muita bagagem, muita coisa dentro dele, enquanto ser que está se desenvolvendo ali, está naquele meio por alguma razão, por algum motivo. E às vezes, né, como eu falei, a criança vai ver o pai fazendo alguma coisa ali, ou alguém fazendo algo errado. Eu falei que a criança às vezes vai aprender com isso, e você falou muito bem nessa questão da banalização. Mas também vai acontecer a situação do seguinte: alguém fazendo a coisa errada, a criança tem tanta lucidez, o espírito tem tanta lucidez, que vai chamar a atenção do pai. Isso pode Sim. acontecer também, né? Fala, Lúcio. Legal. Muito legal isso que a Carmen falou. Eu trabalhei um tempo com jovens, né, dentro do centro espírita, com mocidades e tal. E é bem isso que a Carmen falou. O jovem, a criança, ela vem para ser preparada, e o adolescente, o jovem, ele já traz um monte de coisa que ele vê dentro de casa.
Então, quando ele chega dentro do centro espírita ou de uma igreja, qualquer lugar, né, que ele passou por um processo ali, teve a sua evangelização e tal, ele começa a entrar naqueles conflitos, né, porque ele vê um monte de coisa diferente dentro de casa, e quando ele chega lá com o tio, com a tia, com o amigo que tá tomando conta da mocidade ali, com o dirigente, ele fala, mas lá em casa não é assim, né? Entendeu? Então ele começa a se deparar com esses conflitos que já são da adolescência, né? E eu acho que uma parte fundamental é isso, né? A criança ela vem para ser preparada, o adolescente ele vem para mudar. E aí foi também o que o Marcelo falou, né? Ela vem para mudar um paradigma, quebrar coisas que precisavam ser feitas. E ela vai ter força para fazer isso se ela conseguir ter expressividade. Se ela não conseguir ter essa expressividade na casa dela, às vezes, porque daí às vezes o pai começa a impor ou quer certas coisas. E eu já vi muitas vezes, não fosse só em turmas que eu trabalhei, mas quando você está dentro de salas com várias turmas, né? Por exemplo, encontros de folia, você vê que ali eles têm a vontade imensa de colocar um monte de coisa para fora, de falar. E também eles colocam essa relação dos pais. Muitas vezes isso fica muito transparente ali, eles acabam falando, mas lá em casa não é bem assim, mas que legal que a gente está fazendo aqui no nosso grupo, eles acabam falando assim, aqui, nossa, aqui é legal, aqui a gente pode ser feliz. Entendeu? E tanto que o encontro de jovem é isso, eles vão para lá eles querem ser o que eles quiserem. Eles querem ser felizes, eles querem ser aquilo que eles aprenderam. Se eles aprenderam que a natureza, que é importante você respeitar, fazer isso, fazer aquilo, ele fica fora um pouco daquele ambiente da casa dele e formata mais ideias, sabe? Entra mais coisa na cabeça do adolescente e ele volta mais fortalecido para casa. Então isso tá em tudo, né? Nas letras de música. E se ele não conseguir se expressar, lá na frente ele vai acabar repetindo aquilo que a Carmen falou. Erros dos pais. Exatamente. E é importante, né, trazer, é o que eu volto a falar, em forma de histórias, as crianças, elas captam melhor, nós também, né, a gente adora uma história. Então, também contar a respeito disso, né, do que aconteceu com pessoas que não cumpriram as normas. É que assim, parece que a gente, não é uma coisa careta, mas a gente tem que entender que existem as leis universais. Eu acho que sempre as leis universais, elas são maiores do que as leis dos homens, né? Então, assim, as leis divinas, as leis do universo, elas se aplicam no planeta inteiro, no universo inteiro. Não é só para nós aqui. Então, assim, explicar essa ação a lei da ação de reação, né? A lei do ritmo, a lei da correspondência, tem tantas leis, as principais leis universais, que é legal a gente compreender e ensinar para as crianças, porque não adianta, igual esse conto que a Meimei Kon fala, né? A respeito do homem lá que queria pegar a fruta e tudo mais. Então, assim, Deus está vendo, não é? Deus está vendo. Então, assim, não adianta a pessoa achar que pegou uma coisa, que enganou o outro, que é super malandro, inteligente, que ninguém vai descobrir. Vai! Claro que vai, né? Porque isso é algo que está em todos os lugares. Então, é um Big Brother, a gente vive no Big Brother, não tem jeito. Então, assim, quando a gente passa isso para a criança e avisa, olha, tudo que você fizer de bom e de ruim, Deus sabe. Né? Então, assim, será que com isso a gente já não adquire uma certa consciência de falar, olha, eu preciso de fazer as coisas certas, as coisas corretas, porque tudo está sendo visto, tudo está sendo medido, tudo está sendo controlado. E a gente acha que não. Então, assim, é necessário ter essa consciência, né? Para que, se os adultos tiverem essa consciência e passarem isso para as crianças, é algo muito, muito importante. Eu acho que essa é a grande, vamos dizer assim, mensagem, né, que a gente pode passar para as crianças. E para que ela possa realmente fazer aquilo que ela quer, né? Que ela seja fiel àquilo que ela veio fazer, sem a interferência externa, principalmente da banalização das coisas. Bobagem, pisa na grama que não vai acontecer nada. Pode jogar esse papelzinho no chão que não vai acontecer nada. Então, assim, vai sim, não pode, porque você está ferindo a natureza e isso vai voltar para você. Não pode jogar papelzinho, não pode pegar a vaga do outro, não pode furar fila, não pode... São regras sociais básicas que a gente já tem que obedecer. E aí, se eu consigo fazer o pequeno, eu consigo fazer o grande.
Mas se eu não consigo fazer o pequeno, como é que eu vou fazer o grande? Não tem como. Então, eu acho que isso já tem que introduzir. E é legal trazer esses textos que trazem essas histórias, porque realmente elas estão falando aquilo que a gente vive no dia a dia, né? Não são histórias assim fora do nosso padrão, da nossa vida, né? Então, são histórias que acontecem no dia a dia, e que é muito legal. Reflete muito realmente nesse dia a dia, né? Ó, tem mais mensagens aqui. A Ana Alves participando junto com a gente, um grande abraço para ela. Ela diz o seguinte: essa frase é muito forte. Uma coisa que a gente falou lá atrás que eu não vou É da lembrar Meimei agora. que você falou lá no começo. Ah, entendi. Acredito que essas questões de falta de amor venha porque o amor é uma construção diária. Falta de algumas pessoas não terem esse sentimento tão poderoso seja devido. Aí ela conclui aqui que algumas pessoas não tiveram essa construção amorosa. É aquilo que a gente fala, né? As pessoas, eu acho que vai muito das experiências que cada um teve num ponto de vista das encarnações, porque o que acontece? Você começa a dar aquilo que você tem. Se a pessoa, por alguma razão, ela não teve referência de amor, ou se teve foi muito pouco, ela vai passar aquilo que ela teve como referência, né? Eu não sei o que a Carmen pode falar também a esse respeito, Lúcio, Eu mas quero dizer o seguinte, pode falar. eu atendo há mais de 15 anos, eu atendo pessoas no meu consultório. Então, o que eu já percebo muito claramente? Tem pessoas, gente, que não amam, que são frias, vamos dizer assim. Ela pode ser até educada, ela pode ser agradável, tá? Mas tem muita gente que parece que tem uma coisa de gelo aqui. E vive à volta dela, muitas pessoas amorosas. Muitas pessoas amorosas. Aí você faz o seguinte, não é dessa vida. A gente vai perceber que é um padrão que vem trazendo de muitas vidas e que precisa de resolver aqui. Então, o que é interessante? A gente observar quem está do nosso lado. Se eu tenho muitas pessoas amorosas, será que eu não tenho que... Eu vim aqui para aprender o quê? A amar? Se eu tenho muitas pessoas que não são, mas eu sou, então será que eu não vim ensinar esse amor? Ou também eu vim aprender alguma coisa ali? Então, assim, é sempre esse ensinamento, né? Então, esse amor que a Ana está falando aqui é exatamente uma construção, mas a pessoa precisa de querer, né, se abrir. E muitas vezes ela já tem uma dificuldade de amar e ela vem para uma infância um pouco choque e traumático, sabe? De pai e mãe, assim. E aí ela cresce mesmo, muitas vezes ela pode perder o pai ou a mãe, mas é amparada pela família, todo mundo amoroso, e a dificuldade desse amor. Embora o maior aprendizado de todo ser humano, eu acredito, que seja amar. Eu acho que é amor próprio e amar o próximo, né? Amor que eu digo é aquele incondicional, sem apego, sem posse, né? Sem essas coisas assim. O amor de verdade, aquele amor desprendido, aquele amor que realmente eu quero ver a felicidade do outro e eu deixo o outro ir. Né? Eu não quero aquele amor que eu pego aqui, é meu, ninguém tira e tudo mais. Isso aí já não é amor, né? Então já é apego, essas coisas lá todas. Então é importante a gente observar isso, né? Para a gente poder entender como é que funciona a construção disso. E muitas vezes as pessoas estão há vidas e vidas vindo, indo, até aprender realmente a amar. E que não é fácil, né? A gente tem que... esse texto que o Lúcio trouxe da Meimei aí, se a gente começar a pensar em todos esses gatilhos que essas pessoas têm, para a gente poder relevar tudo aquilo que está ali, a gente tem que ter amor, né? Primeiro o amor próprio, porque assim, para que eu vou me aborrecer com o outro se isso vai subir eu vou disparar adrenalina no meu sangue, meu coração vai bater muito rápido, eu vou suar, eu vou ter um monte de coisa, tudo isso vai fazer mal. Então eu preciso de ter, eu vou aceitar a provocação externa e vou ficar olhando para mim e me centrar e falar assim, olha, isso não me pertence, porque muito do que as pessoas fazem para a gente, na verdade, é para elas mesmas, elas estão falando com elas e fazendo para elas, e a gente toma como pessoal. Então, assim, são muitas questões que a gente traz para a gente poder entender tudo isso, né? E quando a gente traz essas mensagens e a gente recorda
essas mensagens que o Chico trouxe, que a Meimei trouxe, e a história da Meimei é muito interessante por conta das doenças que ela tinha, de todo o sofrimento, né, que ela teve, e depois a gente vê essa que é o grande legal do espiritismo, né, que eu acho. Ela sofreu tudo aquilo, mas no desencarne ela foi para um trabalho, ela veio para um trabalho tão bonito, que todas essas mensagens que ela enviou através do Chico Xavier. Então, assim, isso é a grandeza, não acaba aí. Então, por que ela ficou doente? A gente não sabe qual é a história, né? O que ela precisou aprender com essas doenças? Porque tudo é um aprendizado, não é por causa a pessoa sofre porque ela tem que, não é castigo, isso não é castigo, né? Isso é um aprendizado. E O muitos de nós sofrimento, é um né, é que eu ia aprendizado, falar, né? é que o sofrimento depende do ponto de vista, né? A gente às vezes vê por um certo prisma e entende que aquilo, ó, coitadinha, né, tá sofrendo e tudo mais. Vai saber por qual razão, né? A gente não conhece a história do espírito e E as outras escolhas, né? vezes, e às vezes, para você atingir um patamar mais elevado, você precisa de se desfazer de certas coisas e às vezes esse desfazer vem dessa forma e às vezes a pessoa, ela mesma escolheu isso como uma forma do tipo, bom, eu preciso transcender, eu preciso evoluir, eu preciso atingir um outro patamar porque a missão deve continuar. Então, às vezes, foi uma escolha dela. A gente também tem que olhar para isso, né? Quando a gente fala de olhar no ponto de vista reencarnacionista, é olhar também para essas questões de que o sofrimento, aos olhos de uns, pode ser a libertação para ela, né? De Então, algo aí que eu vou dizer o que o mentor disse um dia, né? É uma oportunidade. Ao invés de achar que a pessoa está sofrendo, que é um castigo divino, quer dizer, não, é uma oportunidade, né? Então, nós temos oportunidades de fazer diferente. Se existe uma doença física que trouxe, é porque talvez, porque como a vida é uma continuidade, né? A gente não sabe por que o corpo vem com esse tipo de dificuldade, mas é a oportunidade de fazer, de transcender, de fazer diferente. Eu acho que é muito legal. Vamos ver qual é a frase aí também, Lúcio. Uma frase vai bem lá, Lúcio. interessante, né? Ó, hoje é possível que a tempestade te amarfante o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Uma mensagem de esperança, né? Muito legal. Aham. Sim, com certeza. Com toda certeza. Isso é muito bom. É isso aí. Fala, Mar. Ó, tem aqui mais mensagens, né? E lembrando, pessoal, né? Você pode mandar a tua pergunta, ou pode mandar Participação também, né? a Conta aí pra gente. participação, falar um pouquinho. Se você já conhece esse livro também, se você conhece a história da Neném, e de novo, né? A gente está aqui apenas compartilhando um pouco, né? Para que a gente possa levar a luz para as pessoas, né? Através desse conhecimento e, claro, essa visão reencarnacionista também. O Aécio César está dizendo o seguinte, que esse livro foi acho que, como é? 47º livro psicografado por Chico no ano de 52. Bom, o Chico tem uma imensidão, um mar de livros, né? Eu acho que Mais de 400. não tem nem o que falar, né? É muito conhecimento para a gente aproveitar, né? A Fátima Simples está dizendo o seguinte: cheguei um pouco atrasada, mas estou amando o conteúdo. Que bom, fico feliz. Depois assisto a primeira parte. Gratidão pelo trabalho de vocês. Eu que agradeço a tua participação. E lembrando, né, que o programa foi gravado, então você pode assistir depois com mais tranquilidade, pode até colocar na tua televisão para assistir com a família, fica bacana, sabe? Legal. Mara Souza, boa tarde, Carmen Marcelo Lúcio, boa tarde para ela, está deixando uma mensagem aqui. Carmen, o autoconhecimento nos dá essa visão de amar incondicionalmente e amar sem apego, e também de saber que cada qual dá o que se tem, ou melhor, cada um dá ao outro o que tem, transborda. E completando, o amor é cura, e sabe, gratidão por poder amar todas as formas de amor. É isso aí, quase um poema da Mara Souza aqui com a gente, né? Legal. Bonito, gostoso. É isso, né? Essa é a reflexão que a gente faz, né? Porque o livro do Pai Nosso, ele também nos reflete sobre essa questão do amar as pessoas, de levar essa bem-aventurança que é o amor, né?
com essa maneira, digamos assim, universal, né? Amar de forma universal, sem condições, sem visões distorcidas, apenas amar o próximo como a ti mesmo, como o Mestre Jesus ensinou a gente, né? Que é muito importante. Com toda certeza, né? Eu acho que isso é o principal mesmo, essa coisa do amor, né? O amor é que eu acho que é a razão maior que a gente está aqui. Eu acho que enquanto a gente não aprender a se amar e amar o próximo, eu acho que a gente vai continuar subindo e descendo mesmo, vindo para essa escola, né? Ou para esse hospital, né? Ou para essa prisão, né? Alguns dizem que o planeta Terra é prisão, outros dizem que é escola, outros dizem que é um hospital. Então nós ainda estamos presos nessa roda da reencarnação até que a gente realmente transcenda, aprenda o que realmente nós vamos aprender e podemos ir para outros lugares mais elevados. Mas nesse momento a gente ainda está preso aqui aprendendo, né? E tendo essa oportunidade de aprender. E esses mestres todos que passaram no planeta, né? E eu penso, o Chico Xavier foi um deles, e ainda nasceu no Brasil, né? Veio para cá. A gente tem que ter a oportunidade realmente de conhecer tudo que esse homem trouxe, deixou para a gente, esse legado maravilhoso, e tantos ensinamentos que ele trouxe e que a gente tem que colocar em prática, né? E não esquecer disso nunca. Fala, Lúcio. O amor, né? O amor é tudo, é aquilo que a gente precisa. E como eu falei, a criança é aquela sementinha, né? Eu acredito que a espiritualidade foca muito nisso, começar a trabalhar lá na infância mesmo, essa questão, porque a gente vem para cá e depois quando a gente começa a encontrar com as dificuldades e as vicissitudes da vida, a gente começa meio que a partir das coisas, né? E aí a gente se perde. É normal que a gente vá se perder na vida porque a gente vem para cá, ainda tem uma série de fraquezas, mas a sementinha, como a Carmen está falando lá nessa educação infantil, na mocidade, na pré-mocidade, ela está sendo trabalhada, né? E a qualquer momento, essa criança, esse adolescente, quando ele tiver uma experiência, um probleminha lá na frente, ele vai lembrar, né, que ele teve alguma coisa nesse sentido. Muito legal como o Marcelo falou, eu lembrei bastante do meu pai, porque meu pai me ensinava muito pela natureza. Ele falava, olha, a importância da árvore, né, para a vida. A gente ia para o rio, ele falava que tinha que preservar, então a gente ia lá, ó. Por exemplo, assim, quando ele ia pescar, ele falava, eu não posso tirar todos os peixes de lá, tem que ficar um pouco de peixe. Senão, o que acontece? Se todo mundo tirar tudo o peixe de lá, vai acabar os peixes, né? E ele falou que ele ficava muito triste quando às vezes ele ia lá para o Mato Grosso e ele sentia que estava embaixo, ele falava, nossa, a outra vez que eu vim para cá estava tão bom, agora tá... Então você vê que o planeta veio sofrendo essa degradação, né, e ele já tinha essa preocupação como pessoa, como espírito, né, como ser humano, e ele me transmitiu isso, a importância de você realmente estar preservando muita coisa, sabe, cuidar da natureza. Parece que não, mas o que a Carmen falou é muita verdade, sabe, você ensinar o seu filho, pegar um saquinho e falar, ó, aqui é o reciclável, aqui é o lixo orgânico, aqui é isso, aqui é aquilo. Olha, você tem que fazer pequenas tarefas e aprender. E daí ele vai fazer aquilo e ele vai se conscientizar praticando. Então isso é muito importante que a Carmen falou e que o Marcelo falou. Olha, show de bola, muito legal. E é E Lúcio, legal. tem uma coisa legal que é o seguinte, é semear. Porque quando você está jogando a semente, a gente sempre espera que a semente já brota, já dá flor, já dá um monte de coisa. Marcelo, perfeito. E às vezes a gente precisa de tempo para isso. Porque no primeiro momento, meu pai está falando isso, minha mãe está falando aquilo, mas depois você começa com o tempo a ver que aquilo que ele falou há alguns anos atrás começa a florescer. E de repente você começa a ganhar consciência e ver o quanto que aquilo que ele ensinou foi importante, né? E aí você leva aquilo em consideração. Por isso que às vezes a gente não tem que ficar cobrando de imediato. Isso é importante a gente falar, porque os pais atuais parece que querem a coisa tudo para ontem, quer parece apertar um botão, né? Na verdade não é. Quer apertar um botão. Entender que cada um tem o seu tempo, e a criança ou o adolescente também tem o seu tempo. Quer pegar esperar a coisa germinar, quer pegar o controlinho e fazer assim, pim. Né? Aí a criança vai lá, pega o controlinho e faz assim também, papai, pim. E você, funciona o controlinho? Então, mas você sabe que a gente vai pensando assim, né? A criança, tudo aquilo que os pais fazem para a criança hoje, ela vai crescer aprendendo isso, e quando chegar aqui, ó, que a criança é adulta, os pais são idosos, a conta vem, né? E a gente vê aí quantos filhos que não querem nem saber, enfia o pai e a mãe num asilo que não querem nem vai visitar, não tá nem aí. Então a gente, né, a gente olha e fala, meu Deus, que a gente não pode julgar, né? Eu acho que a gente não deve julgar ninguém,
mas a gente tem que conhecer essa história. Muitas vezes é complicado, né? Então a gente precisa de olhar, porque o que nós estamos ensinando para essas crianças? Eu tenho um trabalho, eu comecei um trabalho aqui nessa cidade que a gente está agora, que eu não consigo parar, né, gente? O negócio, eu paro, não adianta. Parece que é uma coisa da alma mesmo, né? É de Ansan, E né? aí temos. Hã? É de Ansan. Já conhece, né? Aí o que que aconteceu? Eu comecei a ouvir aqui a epidemia de suicídio entre jovens, adolescentes aqui na cidade. E aí eu peguei e falei, não, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, porque não é possível, né? E chamei uma das meninas que eu conheço aqui, que eu fiz uma constelação, que a menina estava também num ponto de suicídio, ficou super bem e tal. Eu chamei ela e falei, escuta, vamos, seus amigos, tal. Teve um amigo dela que cometeu suicídio e realmente, infelizmente, ele morreu. E eu pedi para ela juntar um grupo dos jovens para eu sentar para conversar com todos eles e fazer alguns tratamentos, algumas coisas, e introduzir essa coisa da espiritualidade, porque e foi muito legal que vieram 5 jovens, vieram aqui na minha casa, inclusive, porque eu falei, eu não tenho ainda um consultório aqui, né? Não montei ainda. E aí eu fiz a reunião com eles, foi muito interessante, mas assim, cada um com uma história muito complicada, e aí a gente vê o que a gente está falando aqui, o que os pais lá atrás fizeram, porque quando chega na adolescência, quando chega com 18, 19 anos de idade, isso está estourando para tudo que é lado. Então, assim, é muito complicado. Então, o que os pais estão passando para eles? E quando chega nessa idade, a conta vem. Então, a conta vem. Então, o que foi que aconteceu ali para estourar todas essas situações agora? E eu estou com 5 jovens, agora o grupo vai crescer porque teve mais jovens que querem vir. Então, o meu grupo já está crescendo. E eu vou fazer um trabalho com eles, vou fazer um trabalho terapêutico, vou fazer um trabalho espiritualista, só que eu já vi que a mãe e o pai é evangélicos, o outro não sei o quê, mas a primeira pergunta que eu faço para esses jovens é o seguinte: você vê alguma coisa diferente? Você sente presença, vê vulto? Eu vejo vulto, eu sinto pessoas do meu lado, e pais evangélicos, pais católicos e tudo mais. Então, a linguagem que a gente fala com eles, eles conhecem. Então, isso é muito interessante. E é isso que a gente precisa de fazer. Cada passo que a gente faz em auxílio ou das crianças ou dos adolescentes, significa um mundo melhor, com adultos mais equilibrados, com adultos menos problemáticos. Então, essa abordagem, eu acho que a gente tem que auxiliar crianças e adolescentes. E jovens, até os seus 20 anos de idade. E é interessante que todos os jovens que vieram, todos nasceram a partir do ano 2000. Muito interessante. Eu falei, gente, olha as crianças do século XXI, meu programa Criança Século XXI. Então, trabalhando com eles, porque eles são todos... Gente, olha, vou falar para vocês, é de doer, assim, sabe? A história de vida de cada um, o desânimo com que fala, um tomando medicamento, o outro já tentou suicídio, o outro já está todo cortado, a outra menina que... Então, assim, histórias nesse nível, e que a gente precisa injetar a espiritualidade na vida dessas crianças. Porque não adianta a gente também dar remédio para psiquiatra, fazer terapia, fazer tudo, se não tiver Deus no coração. Se não tiver algo mais para puxar, sabe, para elevar esse espírito e falar, acorda que você só está de passagem aqui. Então desperta para algo maior, porque é isso que você precisa. Então, todo o trabalho que se fizer na vida, qualquer trabalho que a gente faça, a gente tem que ter Deus no coração. Né? A gente fala dessa maneira que é para a gente entender que o Deus é o combo que vem um monte de coisas. Tá? Então, é importante isso aí. E ultrapassar também a barreira das crenças, né? Que, querendo ou não, Sim, crenças. você lida com uma diversidade cultural muito grande, né? Tem um que é evangélico, tem um que é católico, tem um que Mas é não tem problema espírita, nenhum. A tem um que não é linguagem, nada. a gente fala Então, faz uma é linguagem isso. que todos entendam, né? Exato, né? Essa é uma coisa meio ecumênica, né? Exatamente. A gente tem que aprender também a ser globalizado, né? Nesse sentido de ouvir o que o outro fala, sem julgar se é da religião X. Eu estou falando isso Não até importa. porque às vezes são barreiras que as pessoas também têm internamente e que, pelo bem do próximo, a gente precisa aprender a lidar, ser mais flexível e lidar com esse ultrapassar de barreira, mas sempre respeitando esse limite, né? Falar a linguagem que é mais humana,
que é mais apropriada, né? Não, é E ter legal, aquela Márcio. pessoa próxima, né? É legal o seguinte, na história da Meimei, você viu que ela fala do árabe, ela fala de um outro homem de uma outra, né? Então, assim, ela mistura, você pode perceber que são vários pontos. Então, a gente não vai falar só de uma história, eu posso falar de várias coisas com linguagem diferente, mas desde que atinja o objetivo, né? Eu não preciso de utilizar uma linguagem só de uma linha, né, de raciocínio, ou de filosofia, ou de religião, porque senão a pessoa já fica, ela já tem um preconceito ou uma crença que vem de família. Então eu tenho que atingir no todo. Qual é o objetivo maior? É o resgate, é o desperta, acorda, porque a vida não é só isso. Você tem missão aqui na Terra, você veio para trazer alguma coisa, e aqueles meninos ouvem, e é muito interessante. Entendeu? Eu acho que é isso que a gente É. tem que fazer. É E falar a linguagem lembrando, do amor, sabe? A linguagem do amor, é, que é o que a Mara falou aqui, e né? lembrando, E a né, Ana. que lá no plano espiritual não existe distinção se você é espírita, se você é judeu, se você é católico. Não, Só basta a gente lembrar aquele filme maravilhoso, Nosso Lar, onde lá no plano espiritual, no mundo espiritual, tinha aquela salona grande com vários símbolos, né? E tinha um sim, mentor. E eu acho que aquilo foi a maior representação de que a preocupação a deles divisão é aqui, né? a divisão é aqui. Não, lá é tudo católico, evangélico, todo mundo é junto misturado. E outra, né, que é muito importante, essa visão universal, isso quebra barreiras, porque a linguagem do amor, ela não se restringe a uma religião, uma doutrina. Não, Ela, ela, acima de ela tudo. está acima de tudo, exatamente. Então, esse é o mais legal de tudo. Bom, gente, nós já estamos aqui nos 18 horas e 10 minutos. Meu relógio está nesses 10 minutos aqui, mas Ô, Cá, cada. você permite que eu fale um último Claro, trecho ô, do livro? poxa, Que é lógico, fale aí. importante, né? Tem Tem mais coisas, tá? O um, livro tem muita coisa, nós falamos só 2 capítulos, Tem né? muitas mensagens, né? Mas tem uma mensagem que me chamou a atenção e que eu acho que eu deixo como parte final, que é a mensagem 21 chamada O Pão Nosso de Cada Dia Dá-nos Hoje, que é o seguinte: o pão nosso de cada dia não é somente o almoço e o jantar, o café e a merenda. É também a ideia e o sentimento, a palavra e a ação. Para que reine a saúde com alegria em torno de nós, precisamos de nossas refeições, mas necessitamos também de paz e esperança, de fé e valor moral. Com os nossos modos de agir, operamos sobre os outros. Conversando, distribuímos nossos pensamentos. Nossos atos influenciam o que nos cercam, segundo as nossas intenções. Por isso também os outros nos alimentam com as suas atitudes. Se estimamos as conversações deprimentes, se buscamos a leitura de natureza inferior, depressa nos vemos alterados e perturbados, sem disso nos apercebermos. As nossas companhias falam claramente de nós. Nossas leituras revelam nosso íntimo. Procuremos, desse modo, o pão espiritual que nos garanta a harmonia interior, que conserve o nosso caráter firme sobre os alicerces do bem, que nos guarde contra a maldade e que nos ajude a ser exemplos de compreensão e fraternidade. Em Jesus temos o pão que desceu do céu. E ainda hoje, o Mestre continua alimentando o pensamento da humanidade por intermédio de um livro, o Evangelho Divino, que ele nos ensina através da bondade e do amor, do caminho de nossa felicidade para sempre. Eu acho que não tenho nem o que falar, porque senão eu vou chorar aqui, porque é uma muito coisa bonito. bastante emocionante. É bonito. Que legal. Muito bonito, gente, muito bacana. Muito bem. Olha aqui, ó, tem uma mensaginha da Rose aqui, dá uma lida aí para você. Que lindo, precisamos tanto do pão físico como espiritual, exatamente. Com A gente, certeza. sabe, eu vou falar uma coisa para vocês, a gente ensina isso, inclusive no consultório, acho que a Carmen tem até mais experiência que eu, mas a necessidade que as pessoas precisam de não se ater apenas o alimento físico, mas o alimento psíquico, né, o alimento emocional, ou seja, você buscar coisas que façam bem para que você se sinta bem e você possa refletir este bem, essa sensação do bem-estar para outras pessoas.
Então, esse Com texto ele certeza. representa basicamente isso, né? Quando eu levo o bem para uma pessoa, e isso a gente aprende com pequenos atos, pequenos gestos, às vezes um abraço, Um sorriso, gente, um um olhar sorriso fraterno, um muda. sorriso, muda, você está salvando uma vida, né? No mundo em que nós estamos, uma atitude positiva, você salva vidas. E é aí que a gente precisa de olhar para isso, entendeu? Então, Com isso, certeza. isso não depende de religião, depende apenas de uma atitude bondosa que todos nós temos. Nós temos bondade no nosso coração. A gente só precisa deixar isso vir à tona. Sabe que eu tive, eu lembrei agora de um olhar, né? Eu lembro uma vez, a gente estava na cidade de Campinas, eu fui fazer uma palestra lá sobre psicoterapia reencarnacionista e nós fomos almoçar numa padaria. Então paramos assim, o Marcelo parou o carro aqui, Ah, eu tinha a lembro. calçada e a padaria, e aí eu peguei e saí do carro assim e tinha um homem sentado no chão, um mendigo de rua. E aí eu peguei e falei assim, nossa, aqui em Campinas também tá desse jeito, né? Gente, o que que aconteceu naquele dia foi um negócio muito legal. Eu olhei para ele, eu olhei assim nos olhos daquele homem que estava sentado, e ele olhou para mim. E eu vi nos olhos dele, os olhos deles eram olhos meio esverdeados. Até agora eu estou pensando que eu lembro do olhar daquele homem. Gente, ele me deu um sorriso, sem dentes, assim, sabe? Mas aquilo me tocou meu coração, assim, de uma forma. E eu olhei para ele e sorri assim, sabe? Quando você faz um. É uma troca, aquilo. Foi uma coisa tão forte que eu pensei. Olha só como a gente é pretensiosa. Eu achei que eu tivesse feito alguma coisa por ele. Mas, na verdade, ele fez por mim. Foi uma coisa tão forte assim que eu falei, nossa, porque ninguém olha, né, para as pessoas que estão na rua. Já fizeram pesquisa a respeito disso, que ninguém olha para uma pessoa que faz limpeza na rua, ninguém olha para o mendigo de rua. E aquilo foi um negócio tão forte de você ver, é como se tivesse visto a alma daquele homem, sabe? E ele olhado para mim aqui assim que eu senti, assim, foi um negócio muito forte. Aí nós entramos, quando eu entrei na padaria, eu falei para o Marcelo, eu falei, não, eu tenho que voltar lá, esse homem, ele deve estar com fome. Eu vou dar alguma coisa para ele. Gente, pergunta se eu achei o homem quando eu voltei. Aí você olha para tudo que é lado, não acha mais o homem. Então aquilo ficou na minha cabeça, aquele olhar, aquela coisa. Você fala, nossa, como a gente tem essas mensagens, essas situações o tempo todo ao nosso lado. Porque a gente fala, a gente nunca está só. As mensagens são faladas o tempo todo, então confia, né? A fé e a confiança são muito importantes para a gente manter as coisas. E no consultório meu, eu sempre pergunto para a pessoa, qual é a sua fé? Se você tiver fé em Nossa Senhora, em Jesus, em qualquer santo que tenha, um anjo, qualquer um, qualquer ser espiritual é muito bom para cura. Porque quem vai se curar é a própria pessoa, né? Então, se ela tiver uma fé, é muito melhor do que uma pessoa que não acredita em nada. Fica muito difícil acessar a alma dela, o coração dela, para que ela possa ser resgatada. Então, acho que é isso, né, Mar? Então, hoje a gente vai É isso aí. ficar aqui, né, para a gente não estender muito, mas a gente quer trazer a partir de hoje as obras do Chico para a criança, né? A gente tem muitos livros do Chico Xavier que falam a respeito das crianças, e essa dica foi aí naquele dia do programa que o Aécio estava com a gente, e eu acho que é isso aí que a gente tem que fazer. Esse programa é para criança e a gente quer trazer essas mensagens importantes para os pais, para as famílias, esse resgate da fé, o resgate da espiritualidade, e a espiritualidade não precisa necessariamente ser dentro de um centro, de uma igreja, é o dia inteiro. É o sorriso, é um gesto que você faz, é uma educação, sabe, uma cooperação, uma fraternidade, é 24 horas por dia, 7 dias por semana. É assim que a gente usa a espiritualidade. É isso. Rapidinho, você falou de fé. Esses tempos atrás, eu estava lendo um livro muito interessante do Joseph Murphy, e ele fala sobre a fé, uma coisa que eu deixo aqui como recado no dia de hoje, né? Fé todo mundo tem. A pergunta que a gente deve se fazer é: aonde está a nossa fé? Né? Nas coisas boas ou nas coisas ruins na qual nós acreditamos, né, serem verdade. Fica aí É verdade. É o a copo meio cheio e reflexão. meio vazio, né? Quando você olha o copo Exatamente. metade, você olha meio cheio ou meio vazio.
Então, onde é que você coloca a sua fé? E só para fechar aqui, né, os últimos recadinhos, o pessoal participando muito com a gente. A Rose Romanello, que lindo, precisamos tanto do pão físico como espiritual. Deixando É aqui a verdade. sua mensagem, né? E o Aécio César, ótimas colocações, parabéns pelo programa. Então é isso aí, gente. Eu agradeço a todos vocês, né? Tem mais uma mensagem aqui, rapidinho. Gratidão, Carmen, por mais esse divino programa que sempre nos ensina o melhor dessa vida. É isso aí. Mara Então, Souza, gente, da minha parte, um beijão para vocês. Obrigado por cada mensagem que vocês deixaram, para a gente continuar aqui, né? Acho que isso é importante. E é isso, né? Acho que por hoje, da minha parte, é só. fala, Lúcio. Eu vejo espíritos o tempo todo. A Carmen tava falando ali, né? Mediunidade é o tempo inteiro, né, gente? Não tem religião, não tem isso, né? É o tempo inteiro, quando a pessoa tem a sensibilidade, tá aflorado, é o tempo inteiro. Bom, o recadinho que eu gostaria de deixar aqui, tem um monte de livro que eu queria falar, que eu acho que é muito legal para criança. Posso até citar um aqui, se a Carmen quiser, que eu gosto muito. Eu já li 2 vezes inteiro com os meus filhos, eles amam. Outro dia a gente estava cotando lá, a gente já leu junto mais de 50 livros, eu com meus filhos, então é muito importante. E também dizer que a literatura espírita infantil, ela é maravilhosa, gente. É só você ir lá, banca onde tiver, ou online, você buscar, tem muita coisa boa. Então não tem desculpa para você não ler um livro com o seu filho, né? Assim, que é muito farto, né? Você tem ali Patrícia, Vivendo Bem a Vida, a vida continua, perdão, A Vida Ensina. Então tem muito livro bom com historinhas assim maravilhosas, né? É só a pessoa querer, né? E tirar aquele tempinho importante, sabe, em família ali, de repente depois de uma refeição, uma vez por semana, catar um trechinho e ler, que é maravilhoso. Um livro que eu gostaria de deixar a dica aqui para o pessoal aqui é esse Vivendo Bem a Vida. Ele é da Maria Ida Bachega Boloni. Gente, esse livro é praticamente tudo que a gente conversou aqui. Tem capa aí? Tem a capa dele aí? Eu vou tentar colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. Ele é maravilhoso porque ele é um livro que ele traz... Pode baixar a imagem, só para comer mais. Ele traz assim aquela relação da natureza. São crianças que vão para a chácara, sabe, ali do vô e tal, da família, e ficam ali, sabe? E ali eles pegam o evangelho e começam sabe, a fazer as brincadeiras. Tudo que as crianças vivem ali dentro daquele meio, com os passarinhos, com a natureza, eles começam a trabalhar isso, sabe? Aprender. É muito legal. Deixa eu pegar aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. Legal. Quando você isso, vai muito colocando bom. aí, Lúcio, deixa eu aproveitar para ler as últimas mensagens aqui. A Fátima Cincos deixou mensagem de gratidão, Carmen, Marcelo, Lúcio e a toda a equipe do Vivência Mas não Espírita. tá Eu que abrindo. agradeço. A Bernadette, gratidão, queridos. Amo essa simplicidade com que vocês abordam os assuntos. Gratidão. É isso aí, tem que ser simples, né? Tem que ser... É o simples que funciona. Eu penso dessa forma, Eu né? também acho. Ana Alves, gratidão. E que não fiquemos sem fé. Luz, amor, saúde e prosperidade a todos com muita fé. É isso aí. E uma coisa que eu recomendo, né, o pessoal que está junto com a gente, é o seguinte: compartilhe esse programa com amigos, conhecidos, e avisa que a gente sempre tem trazido mensagens, temas interessantes no nosso programa Crianças do Século XXI. E na próxima sexta-feira a gente continua, né, Carmen, com essa sequência de reflexões e comentários a respeito E de mais coisas a respeito dessa literatura espírita. uma coisa que é legal também, se vocês conhecem, já leram alguns livros que são bacanas, vamos colocar aqui, vamos indicar para as pessoas, né? Eu acho que é legal essa troca, porque nem tudo a gente consegue ler, né? É tanta coisa que tem para a gente ler hoje, como o Lúcio aqui está trazendo uma dica bacana, e eu acho que isso que é o importante, né? A gente trazer essa troca, né? De filmes, de livros, muitas coisas que é importante para a gente aprender e trazer para as crianças, né?
A que é o mais importante. literatura espírita é muito grande, muito vasta, né? E às vezes uma dica sempre é importante, é isso mesmo. Gente, eu não tô E aí, conseguindo. Lúcio, Peço achou? desculpa, Não não tô... achou? achei, mas não tô conseguindo Sem baixar. problema, Acho que não. o site tá bloqueando aqui. Mas, gente, o livro é muito interessante, né? Então são as crianças Na que vão semana ali que pra vem você traz a chácara. capinha É e põe aí pra gente muito ver. legal, o livro tá lá em casa também, é muito bonito, porque fica essa relação, sabe, de criança, um é mais velho, outro é mais novo, um ensina o outro dá uma pisadinha ali, erra, o outro ajuda. Então as histórias são fantásticas desse livro, assim, nossa, é muito legal. Então, maravilha, gente. Então, olha, quero agradecer a todo mundo que participou aí do nosso programa, que tenha sido bom para vocês, que vamos levar essas mensagens, trocar essas ideias. Agradeço muito a participação de todos, agradeço ao Lúcio, agradeço ao Marcelo, a toda a equipe da Vivência Espírita, a todos os espíritos, né, que de certa forma, não, que eles ajudam muito a gente, né, todos os irmãos de luz. E agradecendo, desejando feliz final de semana para vocês, nesse mês de abril que começa hoje. Amanhã é aniversário do Chico Xavier, né? Seria aniversário dele, dia 2 de abril. Provavelmente vai ter comemorações aí para várias pessoas vão falar. Pessoal do... Acho que tem alguma coisa na rádio, não tem? Na Rádio Vivência Espírita, no domingo de manhã. Acho que eles vão fazer algum programa, alguma coisa sobre isso, Possivelmente né? vão falar do sobre aniversário isso. do Chico. Eu não sei, eu li alguma coisa em algum Peraí lugar. que eu já vou dar uma olhada aqui e já falo para E, vocês aqui. e a gente agradece muito, né? Só para a gente ver se tem. Que eu saiba, acho que tem sim. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho. O programa Vivência Espírita é todo domingo às 8 da manhã e sempre tem também esses temas e assuntos bem bacana para a gente poder ter mais conhecimento aí, ou então pelo menos recordar, né, gente? Porque saber a gente já sabe muita coisa, mas a gente às vezes esquece. Eu Então não tô sempre achando recordando. aqui, eu não tô achando aqui, mas só para dar uma referência, tem vocês procurem no YouTube o Ed Moreno, que inclusive participa bastante junto com o pessoal da Rádio Vivência Espírita nas atividades, né? Ele vai fazer uma homenagem a Chico Xavier aí no YouTube. Então, dê uma procurada aí deixa eu até ver aqui se eu acho qual canal que vai ser. É no canal do Bem, tá? Achem lá um vídeo e está fazendo homenagem ao Chico Xavier, também bacana. E claro, né? Lembrando que provavelmente no Vivência Espírita, domingo, às 8 horas da manhã, tá? Acorda, 8 horas da manhã. Programa maravilhoso, fantástico, já participou lá muitas vezes. Pessoal maravilhoso, sempre traz temas assim fantásticos. Com certeza vai tocar nesse assunto do Chico Xavier. Com certeza. Então tá bom, gente. Então, gratidão para vocês. Até a semana que vem, se Deus quiser, com a bênção de todos. Fiquem na luz, gente. Beijo. Até mais. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Termina agora o programa Crianças do Século XXI. Voltaremos na próxima sexta-feira.